Fala, operador! Como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre top 3 dicas para iniciantes em day trade em ações. Então, se você não é inscrito no canal, já vou pedir para você se inscrever para que você possa receber os nossos conteúdos aí em primeira mão, tá bom? Falando de day trade em ações, a gente vai direto ao ponto. Vamos para a primeira dica aqui para quem está iniciando no day trade em ações. A gente sabe que o day trade em ações é um movimento, tem um movimento muito direcional, né? Então uma das dicas que a gente vai dar aí para você é com relação à tendência, né? Quando a gente fala de operar mercado, a gente vai usar da tendência ao nosso favor. Então, quando a gente for selecionar os nossos ativos para day trade, e quando a gente fala de selecionar ativo, eu vou deixar um card aqui para vocês com um vídeo mostrando como a gente vai selecionar o melhor ativo para day trade em ações, tá bom? Para vocês darem uma olhada. Então, a gente falando em tendência, a gente vai procurar ações que estejam com movimento direcional, ou seja ele de alta ou seja ele de baixo. Aqui eu peguei um exemplo de JBS, onde a gente tem o seguinte cenário aqui, ó. Deixa eu minimizar mais esse papel para que vocês possam entender. A gente tem aqui o papel, a ação. Quando eu falo papel, eu falo ação. A ação dentro de um canal de alta. Logo, o que eu vou entender aqui? Que eu tenho um cenário aqui do ativo que está numa tendência. Então, se a gente pegar aqui, ó, vou contar aqui rapidamente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoje o 10º dia. Então, assim, há 10 dias esse papel está dentro de um canal de alta. Logo, eu entendo que ele está numa tendência de alta. Então, eu já escolhi a primeira dica, eu já escolhi o meu ativo, que é a tendência, tá? Então, a gente sempre vai procurar papéis que estejam em tendência de alta ou de baixa. Beleza? Aí, o segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo, a gente vai encontrar alguns vieses. Isso entra dentro de um trade system, né? O que é o trade system? O trade system é aquela ferramenta que você cria, você trade, você operador, vai colocar alguns critérios para você entrar dentro do trade, dentro da ação. Então vamos lá, eu vou elencar alguns aqui, mas isso é bem pessoal, tá? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui no formato que eu opero hoje. Um dos formatos que a gente vai buscar, se a gente está falando de um papel ao qual esse papel está dentro de uma tendência de alta, eu vou procurar um gap, né? Então, assim, quando eu vejo um gap aqui, ó, se eu pegar comparado o fechamento do dia anterior e a abertura, eu tenho um gap de alta. Logo, o que isso me sinaliza? Que eu tenho, dentro desse ativo, compradores, pessoas com intenção de compra, de dar alta ao papel. Então, esse é um dos critérios, ok? É um dos vieses que eu vou utilizar. Qual que é o outro viés? O outro viés que eu vou utilizar é falar que eu quero que a minha média, a minha média móvel de 21 períodos esteja num movimento ascendente. Então, uma vez que eu identificar esse movimento da média de 21, eu entendo que o ativo está numa tendência de alta, tá? O que vai me confirmar? Esse é o segundo viés, né? Qual o outro viés que vai me confirmar que eu estou numa tendência? É olhar os preços aqui, né? E ver que o movimento dos preços está acima da média móvel de 21. Então, assim, quando eu tenho os preços trabalhando acima da média de 21, dentro desse ranger, eu entendo que está numa tendência de alta. O preço passou para baixo da média de 21, logo eu tenho um contexto de venda, que é o caso aqui, né? Então, esse é mais um viés que eu vou sinalizar. Tá acima da média de 21 é compra, tá abaixo da média de 21 é venda, tá? Qual é o outro viés agora que eu vou utilizar? O meu outro viés é um viés de setup, né? O primeiro indicador que eu tenho, né? A primeira dica que eu tenho é o quê? Que a gente falou, mercado em tendência. Ok, já achei, tá dentro do canal. Aí eu vou procurar alguns viés de entrada, que é um trade system, não deixa de ser um trade system, né? Já falei da gap de alta, já falei do preço acima da média de 21, já falei da média de 21 ascendente. O outro é o setup. Eu vou ter que ter um setup
tá? Eu vou apresentar um setup para vocês aqui, mas eu vou ter que ter um setup. Então aqui a gente pode trabalhar com um setup de pivô, tá? Que é o quê? O mercado tem essa expansão aqui, né? Ele abre com esse movimento de alta, tá? De alta, aí ele retorna, faz a retração e depois ele dá uma outra pancada para cima. Então eu tenho esse pivô. Isso aqui eu costumo, dentro dos meus setups, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. É um setup de primeiro movimento, que é o quê? O primeiro movimento do mercado. Você vê que eu tive uma, duas, três, quatro barras em sentido ascendente, em alta, e depois eu tive uma retração. E aí o que eu vou fazer? Quando tiver essa retração, eu vou esperar um rompimento da máxima desse candle aqui, ó. Rompeu esse candle aqui, o que vai acontecer? Eu vou estar dentro do trade, tá? Eu entro dentro do trade buscando o movimento. Então esse é um setup. Existem vários setups para ações. Então você vai ter que trabalhar com... Você pode trabalhar com mais de um setup? Pode. Eu só estou mostrando para vocês um exemplo de um setup. Como eu falei aqui no canal, a gente tem uma playlist com diversos setups para operar ações no day trade, tá bom? Esse é apenas um deles, só para te dar um exemplo. Então eu já tenho aí o meu trade system, né? Eu já achei aí o gap de alta, a média móvel ascendente, o preço acima da média móvel. Eu tenho o meu gatilho de entrada que é um pullback, né? Eu estou trabalhando aqui com um pullback, que é um movimento de expansão, retração e expansão rompendo a máxima. Eu trabalhei com setup de pullback, né? No rompimento aqui eu estou dentro do trade indo buscar lá o meu alvo, tá bom? E aí qual que é o outro critério que eu vou utilizar? O outro viés. Eu vou ver o volume, né? Não adianta nada eu ter um pullback aqui, ter um rompimento, mas tem que ter o volume. Aí quando a gente olha para o volume do rompimento aqui, a gente vê que o volume financeiro desse ativo, aqui ó, tá vendo? Ele está dentro da média móvel aí, ou seja, eu tenho um volume considerável que me garante de que quando eu entrar no rompimento eu vou ter um movimento de expansão para ir buscar o meu alvo, tá? Beleza? Aí qual que é a terceira dica? Legal, eu achei a tendência do mercado, eu achei todos os viés de confirmação do trade, o meu trade system. Agora eu vou falar de gerenciamento, tá? Gerenciamento de risco. Como eu estou falando de uma entrada aqui no rompimento dessa máxima, eu posso colocar aqui o meu stop. Posso colocar o meu stop na mínima, nessa mínima aqui, tá bom? Da retração, que geralmente é a região dos 50%. Eu vou puxar um Fibonacci para vocês verem. Aí a gente entra já dentro de um stop financeiro, né? Ou eu posso colocar o meu setup no início do movimento, lá no início do movimento do fundo, tá bom? O que eu costumo fazer aqui nesse... Deixa eu pegar aqui a retração de Fibonacci. Eu costumo traçar aqui a região de Fibonacci, trazendo lá do meu primeiro topo, lá onde começou a minha retração aqui, e trazer uma projeção aqui de Fibonacci para mim ver. Então assim, ó, você pode ver que eu tive aqui, ó, 25% só de retração, né? Então vamos lá. O mercado ele fez o quê? Ele fez um movimento apenas de 25 de retração. Ele veio aqui e voltou nos 25, né? Se você ver aqui, ele voltou nos 25%. Quando ele volta nos 25%, eu costumo colocar o meu stop aqui, ó, dentro da região dos 25%. Se ele voltar até os 50%, eu costumo colocar o meu stop aqui, tá? Ou uso um stop financeiro, que é o quê? Buscando 1 para 1, tá? No caso aqui, ó, eu trabalho, por exemplo, vou trabalhar aqui com arriscando R$100 para buscar R$100. Se eu fizer isso, eu vou colocar aí, ó, 300 contratos, tá vendo, ó? Eu vou ter aqui o meu stop na região aqui dos 25%, ó, um pouquinho abaixo dos 25%, tá vendo? Bem no fundo aqui, ó. Ó, o meu stop aqui, a minha entrada no rompimento, logo ele vai buscar lá 1 para 1. Então eu tenho aqui, ó, deixa eu colocar aqui para ver se ele vai aceitar. Não, não vai porque o mercado já fechou. Mas eu tenho isso daqui, tá vendo, ó? Esse aqui é um stop financeiro, eu arrisco 100 para buscar R$100, né? Então eu tô aqui com a minha entrada aqui, tá? O meu stop aqui na mínima desse fundo aqui, e aí eu fazendo a mesma projeção aqui, eu estou projetando o meu risco, né? Eu projeto aqui o meu risco. Cadê aqui? Eu projeto esse risco aqui, ó, buscando esse
o mesmo risco, 1 para 1, né, como costumam dizer, né? Aí eu busco aqui o meu alvo aqui 1 para 1, que aqui nesse exemplo pagaria perfeitamente. Só que para isso a gente tem que entender, você vai ter que definir aí o que você acha mais viável, 1 para 1, 1 para 2. Quanto maior o seu alvo, quanto maior você estica o seu alvo, diminui o seu payoff, a sua chance de ganho. Por quê? Quando a gente fala de day trade, a gente está falando o quê? De uma pancada, você vê que a gente teve aqui ó, um movimento de expansão, retração e rompimento. Então eu quero buscar um objetivo muito rápido, eu quero entrar e sair dentro desse trade. Tá? Então o que vai determinar aqui o seu ganho? A quantidade de lote, né? Um exemplo aqui, ó. Se eu entrar com 100 lotes, entrando no rompimento dessa máxima aqui, onde vai estar lá o meu gain? Se eu aumento o meu lote para 200, eu já diminuo o meu objetivo. Se eu aumento para 300 lotes, eu já diminuo mais ainda o meu objetivo. Então, aqui eu entraria com 300 lotes. O lote padrão é 100 contratos, eu entraria com 300 contratos no rompimento dessa máxima. O meu stop no fundo, né, da retração e indo buscar o meu alvo, ou seja, aqui seria um stop financeiro, 1 para 1, tá bom? Então isso vocês vão ter que definir aí dentro do gerenciamento do seu trade, ou stop financeiro ou stop técnico, né? Como eu falei, quando a gente fala de stop, o stop financeiro, no meu caso, ele ficou sendo esse cara aqui, no fundo, ou o stop técnico seria, vou estar colocando aqui no fundo, tá bom? Do movimento, o início do meu movimento começou aqui. E aí, quando a gente coloca um stop técnico, geralmente a gente procura buscar o risco, né? Se eu estou arriscando esse cara aqui, eu vou projetar esse mesmo valor aqui, tá? Aqui para cima. E aí, pelo que eu estou vendo aqui, ele foi buscar lá, tá? E aí isso você vai determinar aí dentro do seu trade. Beleza, galera? Então, assim, é só um vídeo rápido, só para vocês entenderem o que essas dicas elas mostram aí, tá? Nada mais é do que esses top 3 dicas aí para quem está nesse ano, nada mais é do que um trade system, que é o que? Um contexto. É você criar um método, é um plano. Você vai criar um plano para o seu trade, tá bom? E você vai seguir esse plano dentro desses 3 tópicos rigidamente. Então, assim, se você criar um plano e um trade system e usar ele fielmente, a chance de você sobreviver no mercado ela é muito grande, tá bom? Se você sair fora disso, aí provavelmente você diminua a sua margem de ganho dentro do day trade. Então, como dizem os operadores, é só seguir o plano, tá bom? Vou deixar essa última tela aqui para vocês darem uma olhada, tirar um print aí e elaborar o trade de vocês aí de uma forma mais correta. Beleza, pessoal? Assim, se de alguma forma esse conteúdo serviu para você, eu vou pedir que você deixe o seu joinha no vídeo, que você se inscreva no canal para poder receber os próximos conteúdos. Tá ok, operador? Um abraço para você e até o próximo vídeo.